Acompanhe a leitura que eu farei, do verso de 1 até o verso de número 20. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era bonito, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em minha casa, do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para deitar-se comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou, o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. Até aí. Oremos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida, fortaleça a nossa fé, e que a tua palavra renove o nosso coração dia após dia. Nós precisamos de ti, Senhor, para sermos edificados por ela. E pedimos que o Senhor nos ajude nesse sentido. Pedimos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Pedimos a Deus que o Senhor esteja debelando esta pandemia que tem assolado vidas de milhares de pessoas. Que o Senhor esteja abençoando o nosso país, esteja abençoando os nossos estados, esteja abençoando o nosso município, assim como os países do mundo que têm sofrido por este problema trágico que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Dê consciência a estes políticos para que eles trabalhem em prol daqueles a quem eles representam, para que, agindo com honestidade e hombridade, eles também honrem e glorifiquem o teu santo nome. E que o Senhor nos ajude a pregar o teu evangelho e a falar da tua palavra, confrontando o pecado miserável que muitas vezes está presente na nossa nação. E, ao mesmo tempo, nos ajudando a viver de forma em que o teu evangelho seja a expressão da nossa própria vida. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vivendo como homens livres num mundo de escravidão. É sobre isso que eu gostaria de falar em cima desse texto nesta noite, por ver a importância das lições que ele traz ao nosso coração
em tempos tão difíceis como esses. Eu poderia começar falando a respeito de alguns ícones do passado, que foram pessoas extraordinárias e que trabalharam em prol da sociedade de uma maneira extraordinária, magnífica. Mas eu gostaria de passar dessa parte para trazer aqui o nome de alguém que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Guido de Bresse. Este homem foi um homem famoso na sua época. Ele nasceu em 1520 ou 1522. Ele nasceu na fronteira da França com a Bélgica. São lugares muito próximos. Quando você passa por um, você passa por outro. É interessante isso na Europa e é por isso que tem a facilidade de se aprender vários idiomas, né? Eu me lembro do seu Vitorino, que sabia vários idiomas, porque ele, na colônia, aprendia vários tipos de dialeto alemão, e ele andava num outro lugar da colônia e aprendia o espanhol, e ele andava em outro lugar da colônia e aprendia o italiano, e assim ele aprendeu muitas línguas quando ele era criança, porque a formação fronteirística da Europa proporciona isso. Você está num lugar, você está no outro, você está num lugar, você está no outro. E as crianças, né, quando vão brincar, têm que aprender a língua de quem está falando com elas, e essa troca de informações é muito rápida. Guido de Bresse nasceu nessa fronteira, e ele era pintor de vidros, de vitrais, assim como toda a sua família. Ele teve irmão que foi padre, ele teve irmão que nunca abandonou o catolicismo, ele teve um irmão que ajudou os huguenotes franceses, que na verdade eram os reformados, que haviam escapado, fugido da perseguição que houve sobre eles lá na região de Genebra, da Suíça e de toda aquela parte da França. E o irmão dele ajudou muitas dessas pessoas, mas Guido de Bresse converteu-se ao cristianismo. E ao converter-se ao cristianismo, ele se tornou um pregador da Escritura Sagrada, numa época difícil, porque Carlos V, ele era imperador de todo o Palatinado, porém, ele era uma pessoa branda. Ele fazia uns tipos de perseguição, mas as perseguições não eram muito firmes, não eram muito acaloradas. Mas quando ele morreu, Filipe II, o filho dele, assumiu o trono. Pensa um homem que perseguia protestante. Ele era o cão, Filipe II. E foi exatamente nesta época em que Guido de Bresse começou a pregar o evangelho em várias regiões da França. Ele depois foi para a Suíça, teve um contato com Calvino, ele teve contato com Teodoro de Beza, com os grandes nomes da Reforma. Ele ficou em Genebra para estudar grego, para estudar hebraico, para estudar teologia, para depois de se preparar, tão bem preparado teologicamente, voltar para a sua nação, voltar para a região da Bélgica e da França e pregar o evangelho. E nesta época, Filipe II começou a grande perseguição ali. E uma vez ele chegou na congregação do Guido de Bresse, e ele tinha conseguido escapar, ele assolou aquela congregação, prendeu várias pessoas, e simbolicamente eles pegaram uma estátua de Guido de Bresse e penduraram como se tivessem enforcado ele. Os anos se passaram, ele pensou que iria escapar dessa situação, mas não conseguiu escapar. Porque em outra ocasião ele realmente foi preso pela polícia do imperador, foi torturado, jogado num buraco chamado de buraco negro, onde existiam ratos de monte, mas muitos ratos, e toda a latrina da cidade corria exatamente ali. Parece que era uma coisa eles torturarem as pessoas assim, porque no passado muitos eram torturados dessa forma. John Hus, por exemplo, existiam latrinas que passavam dentro da cela dele, aquilo dava doenças violentas. E Guido de Bresse foi morto, torturado, exatamente por conta do evangelho e da pregação da palavra de Deus. Ele viveu como um homem livre, numa terra de extrema escravidão, de profunda miséria e de pecado. Um dia, uma princesa foi até ele visitá-lo, porque ele havia se tornado um homem muito famoso. Às vezes a gente não faz coisas para se tornar famoso, nem para se tornar vulto de coisa nenhuma. Ou vocês acham que quando Lutero escreveu as 95 teses e a fixou lá no castelo de Wittenberg, ele pensou que ia dar a repercussão que teve? Você acha isso? Então você está redondamente enganado, porque ele não imaginou nunca que fosse dar a repercussão que deu, principalmente quando as pessoas fazem as coisas com o coração em Cristo. Eles não buscam glória para Ele, eles não buscam honra para Ele, eles buscam simplesmente defender o nome de Cristo a despeito da politiquice que existe muitas vezes cercando a vida do povo e da nação. Portanto, esses homens nunca imaginaram a grandeza que o nome se tornaria diante dessa situação, e nem Guido de Bresse havia pensado nisso. Mas foi lá uma princesa,
E ele estava de pendurado com as correntes, né? Grossas, grandes, pesadas, sustentando o corpo dele. Ele não podia dormir, não podia comer, não podia ir ao banheiro, não podia nada. E a princesa jocosamente chegou diante dele e disse: olá, Guido de Bresse. Essas correntes devem impedir você de dormir, de descansar, de ir ao banheiro e de fazer várias coisas, não é verdade? Elas são muito pesadas e impedem você de se locomover. Fazendo troça, jocosamente contra ele. Ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, princesa. Essas correntes não me impedem de dormir profundamente, de descansar profundamente, porque eu tenho a minha consciência limpa diante do meu Deus. Agora, aqueles que não têm, essas correntes se tornarão muito pesadas e muito difíceis de carregar. E ela ficou estupefacta, sem ter o mínimo de reação diante das palavras de Guido de Bresse, virou as costas e foi embora. Realmente ele foi martirizado e morto por pregar o Evangelho, por falar da grandeza de Cristo, por ser diferente numa época em que todo mundo, infelizmente, estava sendo igual. E é exatamente isso que esse texto aqui me traz a reflexão. Ele mostra a importância de nós sermos homens livres, mulheres livres, servos de Deus, livres em Cristo, diante de um mundo escravizado pelo pecado, onde todo tipo de atrocidade moral, política, social acontece. E nem sempre, infelizmente, nem sempre, as evidências estando aí, nós somos capazes de dar um veredito. Nós nos tornamos, às vezes, muito reclusos dentro do nosso mundo, sem perceber as implicações miseráveis de um pecado tão alastrante dentro da nossa sociedade. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, a CNJ homologou, obrigando os cartórios de todo o Brasil a reconhecerem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E nós trancamos a boca e calamos os lábios. E esse tipo de coisa tem implicação na minha vida e na sua. Esse tipo de coisa atinge a mim e a você diretamente, porque envolvem questões morais. Eu estava lá na Espanha, no ano passado, na casa da Cris e do José. E ele tem um menininho, talvez assim do tamanho do Flavinho aqui, pequenininho. Ou do tamanho de muitos de vocês, 5, 6 anos de idade. E ele chegou para o papai dele, e lá existe um movimento chamado Movimento dos Ursos, onde, nesta época que eu fui, eu nunca vi na minha vida tanto homossexual como eu vi naquele dia. Nunca vi. As praças tomadas, as calçadas tomadas. Raro de se ver era um homem com uma mulher. O resto, eles namoravam abertamente. E aí o menininho chegou para o pai dele e disse assim: papai, isto é algo comum? Homem abraçado com homem, é isto mesmo que é a verdade? E o José, um dia à noite, sentado comigo à mesa, juntamente comigo e com a esposa, e com a Edinha, e com a Lu, e com o Marcelo, nós ali, eu disse: não é verdade. Eu pude usar aquilo ali para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e mostrar o que a Escritura diz, diante de um mundo que tem calado a nossa boca, que tem fechado os nossos lábios, que tem vindo com um pacote pronto de ideologias das mais devastas possíveis para impor goela abaixo aos nossos filhos e às nossas famílias. Nós vivemos num mundo decrépito, mal, apodrecido, e precisamos aprender a ser luz neste mundo, onde, infelizmente, muitas pessoas são iguais. E, às vezes, aquilo que é simples, nós deveríamos fazer espontaneamente, causa choque, impacto na sociedade. É lamentável. Como as coisas tão simples que nós deveríamos fazer, falando, anunciando e confrontando esta realidade da miséria, às vezes tem sido tão profundo o impacto disso dentro das realidades sociais em que nós vivemos. Olha, nada, absolutamente nada preconceitualizado, preconceitual contra pessoas que gostam de gente do mesmo sexo. Não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Sento, bato papo, converso e evangelizo. Agora, dizer que isto aí é algo firmado na Escritura, que isto é normal, isto não é. Não tenho problema nenhum a opção sexual que a pessoa quer seguir. Agora, diante da Escritura, diante da palavra de Deus,
uma ação assim é vista pelo nosso Deus como repúdio e ofensa a Ele. Ponto. É isso que a Escritura Sagrada diz. E diz que Deus trará grandes manifestações de ira e de juízo àqueles que vivem nesta prática. É por isso que a igreja, nós, eu e você, diante dessas situações, precisamos anunciar o Evangelho. Porque quem anuncia o Evangelho para essas pessoas, quem fala de Cristo para essas pessoas, mostra amor por elas, mostra a graça do Evangelho, mostra a misericórdia em meio a um mundo que às vezes ri, faz chacota e vê as pessoas a passos largos se precipitando no mais profundo abismo. Essas coisas escravizam, desconstroem valores e princípios que deveriam conduzir a nossa vida de tal forma que a glória de Deus fosse vista através de nós e na vida da igreja. É assim que deveria ser, simples e objetivamente falando. Nós deveríamos lutar pela não escravidão, nós deveríamos lutar pela não liberalização das drogas, nós deveríamos lutar para que os sites de pornografia fossem extintos. Nós deveríamos lutar. Sabe por quê? Porque na história da redenção houve homens que fizeram isso. William Wilberforce, um dos grandes deputados representativos da Câmara dos Lordes na Inglaterra, foi convertido em 1785 e de 1785 a 1833, quando morreu, tinha um compromisso, a libertação dos escravos. Foi o ícone da libertação dos escravos na Inglaterra, antes da libertação dos escravos acontecerem nos Estados Unidos. Quando ele morreu, uma semana antes da morte dele, em 1833, foi promulgada a libertação dos escravos. Sabe a quem eles devem isso? A crente, que se envolveu, que falou, que agiu, que mostrou a força do Evangelho que mudou a vida daquele homem dentro de uma sociedade apodrecida de valores imorais e absolutamente corrompíveis. E é por isso que essa história de José me encanta, porque ele agiu exatamente desta maneira. Todos nós sabemos que ele saiu da terra gloriosa onde ele morava, filho de fazendeiro rico. Filho de fazendeiro rico! Se tornou escravo. Foi vendido pelos irmãos dele aos primos. Não está escrito aí? Os ismaelitas eram primos dele. Os ismaelitas eram próximos a ele, porque Ismael é aquela tribo que se forma da mesma genealogia de Abraão, mas só com Agar. Abraão teve Isaque, ok? E teve Ismael. Isaque ele teve com Sara, filho da promessa. Ismael ele teve com Agar, a serva, a quem Sara tentou cortar um caminho para que se cumprisse a promessa de Deus na vida das nações. Não era aquilo que Deus havia projetado. O tempo cresceu, as nações se fortaleceram e vai lá. Os anos passaram e, de repente, essa é a situação que aquele menino se encontra. Ele se encontra numa situação onde ele é vendido para os primos. Ele é vendido para os primos, para o primo passado para terceiro, para os egípcios. E ele chega naquela situação de pobreza, de dificuldade. Um homem que era glorioso, rico, poderoso. As vestes dele eram diferentes dos seus irmãos. Ele era um baita de um fazendeiro. O pai dele era um homem de muitas posses. De repente ele vê tudo isso se perder. Ele fica na miséria e ainda se torna escravo. Que adolescente que consegue lidar com isso? Fala para mim. Numa época de hoje, estava no psicólogo, ali com a nossa irmã Laís, tentando entender o que isso tudo gerou de aflição no coração. Isso se fosse no psicólogo. Do contrário, isso podia dar uma coisa tão trágica no coração dele que ele ia para um psiquiatra direto para tentar resolver o problema da falta de insônia com remédio. Sem nunca ter precisado disso. Porque quem precisa, precisa. Nós não somos tolos a ponto de imaginar que esses remédios não sejam importantes para a vida de alguém que precisa e que precisa. Ele chega ali, pobre, quebrado, escravo. E tem algumas atitudes, para mim, extremamente importantes para a nossa reflexão, principalmente nos dias de hoje, como igreja, como povo de Deus, como servos de Deus. A pergunta é, como é que homens de Deus, mulheres de Deus, devem viver no mundo quebrado? No mundo repleto de perversão, de sujeira e de miséria. Como? Como é que homens de Deus devem
ter a sua postura diante de uma sociedade detonada por todo tipo de imoralidade, desconstruída, eticamente falando, como é a nossa e como era aquela, de uma devassidão enorme, e o decorrer da história mostra isso de forma muito clara para a gente, porque ainda que não fosse da forma com que é hoje, os princípios da mentira, da hipocrisia, da traição, da falsidade, estavam todos ali. Como é que esse menino, como é que esse homem, como é que esse servo de Deus mostrou-se naquela situação? Como é que nós devemos viver num mundo assim? Em primeiro lugar, nós teremos que mostrar, nós precisamos mostrar a este mundo que nós somos diferentes. E diferentes por meio de posturas. Posturas éticas que influenciem as pessoas que estão à nossa volta. Veja aí o verso de 1 a 6. Esse texto é tão rico, que dá para você fazer uma mensagem do verso de 1 a 5. Mas eu vou lê-lo como um todo o texto novamente. Eu quero que fique na cabeça de vocês algumas coisas nessa direção, nessa aplicação. Por isso, eu não vou trabalhar o verso de 1 a 5, não. Vou trabalhar o resto do texto como um todo. Ok? Como é que homens e mulheres de Deus devem viver neste mundo? Mostrando que são diferentes por meio das suas posturas éticas e morais, posturas sérias que devem envolver a nossa vida. Veja o que diz as Escrituras. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou a tudo que tinha na mão, desde o que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio, por amor de José, foi abençoado. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Aí termina o versículo dizendo que José era um bonito. E aí depois a gente vai saber por que termina o versículo exatamente mostrando por que ele era um bonito. Mas o interessante aqui é a atitude de José diante daquela circunstância tão má, tão desfavorável, tão conflituosa e repleta de problemas, de adversidades que ele estava enfrentando. Integridade e confiança são fundamentos que expressam o caráter genuíno de um servo de Deus, seja qual for a situação na qual ele se encontra, seja qual for a situação na qual ele está. Integridade, fidelidade, comunhão com Deus, são coisas que deveriam nortear o nosso coração. Como disse, ele foi vendido, ele se tornou escravo, ele se tornou um homem pobre em relação às riquezas que ele tinha, ele estava longe do seu pai, ele estava longe da sua família, ele estava longe de tudo. Ele podia ter tomado sobre si, sabe o quê? Um sentimento de revolta, um sentimento onde ele poderia reclamar da situação dele, onde ele poderia dizer, bom, já que a minha vida é assim, Deus não existe. Deus não está nem aí comigo, Ele não se interessa pela minha vida. Sabe por quê? Porque estas são alguns questionamentos que nós fazemos quando enfrentamos lutas. Nós olhamos para a história, para a abóboda celeste, para o universo como um todo e pensamos assim, será que Deus existe? Por quê? Porque você está passando por dificuldade, porque você está em luto, porque você vive momentos de crise, porque você enfrenta um drama na vida, você olha e diz, será que Deus existe? José não fez isso. Pronto. José olha para tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Ele deixa de ser rico, milionário, fazendeiro, dono de escravo, para se tornar um Zé Ninguém, aparentemente. Alguém absolutamente comum e ainda subserviente a uma estrutura política e econômica de uma outra nação. Ele chega lá sem saber o egípcio. Ele tinha que aprender uma língua estranha. E ele aprende. São alguns detalhes bíblicos que me deixam encantado. Ele aprende com tanta competência e facilidade
que os irmãos, depois de algum tempo, não perceberam, quando ele falava com os irmãos dele, através de um intérprete, que aquele ali tinha sotaque hebreu na língua. Você sabe, quanto mais de idade você fica para aprender uma língua nova, mais difícil essa língua fica e mais difícil é você se livrar do seu sotaque. É assim. Uma criança como essas daqui, esses menininhos, assim, ó. É do estalar de dedos, as criancinhas que nós temos aí. É assim. Não falam com sotaque, você não vê carregada a língua dele, você não vê nada. O Christian veio para o Brasil há alguns anos. Ele fala muito bem o português, mas ele é chileno. O espanhol dele, ninguém se engana, que ele não é daqui. Só basta ele abrir a boca. Porque essa é a dificuldade. Agora, pega o menininho dele, a menininha dele, aprendendo desde cedo, nunca vocês vão fazer e ver esse tipo de diferença. José tinha essas dificuldades e ele as venceu. Ele podia ter reclamado de tudo, mas ele não fez nada, absolutamente nada, porque ele sabia que o papel dele como servo de Deus ali era mostrar a glória de Cristo, era mostrar que existia um Deus que cuidava dele a despeito dos momentos difíceis que ele vivia. E é esta que foi toda a diferença que ele enfrentou diante dos seus dilemas e dos seus problemas ali. Ele mostrou-se diferente diante de uma estrutura onde todas as posturas dos egípcios eram iguais, de subserviência, de domínio, de comando, de relação autárquica sobre aqueles que eles dominavam, como se eles fossem os melhores, eles eram superpotência. E José se mostra um homem diferente, porque a bênção de Deus estava com ele, porque mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele permaneceu em fidelidade, e as posturas éticas dele confrontaram a realidade de Potifar e de toda a sua guarda. Sabia disso? Integridade e confiança. Integridade e confiança são fundamentos que mostram o caráter de um servo de Deus. Nas lutas, nos momentos difíceis, nos conflitos da vida, manter-se fiel ao Senhor, íntegro, diante de uma sociedade clamorosa, onde sites de pornografia, de prostituição, mentiras, jogadas políticas das mais variadas cercam e sufocam a gente. Existem coisas que a gente não precisa ver transitado em julgado para dizer que está errado. As evidências apontam para isso. Existe um livro do Josh McDowell chamado Evidências que Exigem um Veredito. Não sei se você já leu, Rogério. Livros que tratam a respeito das comprovações arqueológicas, históricas da existência de Jesus. E é isso que eles têm. Eles mostram coisas das mais legais. Tem um vermelho e um azul. Eu li os dois há muitos e muitos anos. Não sei quem que leu, se Roberto, se Renato já leu. Evidências que exigem um veredito. Não há comprovação dessas coisas, senão pela fé que o próprio Cristo derrama no nosso coração, para que nós descansemos na veracidade da sua existência e da sua obra de redenção. Nós precisamos aprender essas coisas, irmãos. Por favor. Por favor. Nós precisamos aprender essas coisas. Integridade, fidelidade, confiança nas relações que nós devemos continuar vivendo neste mundo, para que as pessoas olhem para nós e vejam que a bênção de Deus está em nós, sem arrumarmos confusões, sem intrigas, sem politiquices, sem malandragens, sem atitudes que desconstruam o caráter cristão diante da sociedade que está aí, ao contrário, mostrando posturas éticas sérias, para que os nossos acusadores não tenham do que nos acusar, ainda que nos acusem. Mais para frente nós vamos ver isso na vida de José, não vamos? Foi chamado de mau caráter. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina que homens livres numa sociedade escravizada precisam saber dizer não. Presta atenção. Precisam saber dizer não às vontades do seu coração quando elas desonram a Deus. Sabia? Nós não estamos aqui para fazer tudo o que nos vem à telha. Nós estamos aqui para fazer as coisas do bel prazer do nosso coração. Aquela ideia do seja feliz
a despeito do que for, seja feliz, a despeito de qualquer coisa que aconteça, seja feliz e busque a felicidade, não é bíblica. Ela não está na Escritura. O mundo hedonista tem, às vezes, calcificado o nosso coração, levado a gente a achar que a felicidade deve ser buscada a qualquer custo. Então, quando as coisas prazerosas vêm até nós, nós temos que desfrutar delas, porque o dia de amanhã não pertence a nós, nós podemos morrer e não sabemos se deixamos de desfrutar dessas coisas ou não. Mas as Escrituras não nos ensinam assim. O texto bíblico, do verso 7 até o 9, vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Potifar? Contra quem? É isso que nós perdemos a dimensão. Nós temos perdido a dimensão, enquanto povo evangélico, contra quem é o nosso pecado. E por isso que o nosso pecado não nos apavora mais. Ele nos assombra mais. Ele não nos deixa mais atemorizados. Parece que nós estamos letárgicos com relação a isso. Essas coisas se tornaram tão comuns. Elas se tornaram tão presentes que elas não nos alarmam mais. José não. Ele tinha tudo à prontidão. Ele sabia que dizer não às vontades do coração dele eram mais significativas e importantes do que desfrutar de momentos prazerosos, aparentemente com a mulher de Potifar, que não devia ser feia, que não devia ser baranga, que não devia ser nada disso. E é interessante, uma outra coisa, que a gente vai ver mais para frente aqui, o quanto ela o perseguiu. Nós precisamos aprender a entender que os nossos desejos e os nossos sentimentos de prazer nem sempre são legitimados por Deus, ainda que eles tragam prazer para nós. Existem coisas que nós não podemos fazer, ainda que eles sejam aparentemente prazerosos, porque eles não são legítimos, eles não honram a Deus, eles não trazem glória ao Senhor. Ao contrário, eles confrontam os valores cristãos, eles desconstroem a honra e a glória de Cristo, eles ofendem o nosso Redentor. E José teve exatamente essa percepção, de forma muito clara. A mulher o perseguiu. Existe, quando se faz sexo fora do casamento, algumas coisas que precisam ser entendidas. Ou é prostituição, ou é fornicação, ou é adultério. Não existe sexo fora do casamento que seja travestido de qualquer outro tipo de legitimidade. Ou ele é fornicação, ou ele é prostituição, ou ele é adultério. Aqui o caso seria um adultério. Por quê? Porque envolveria uma pessoa casada tendo relações íntimas com outra pessoa. Aparentemente ele podia dizer: vou ficar de boa. Tem um envolvimento aqui e ali com essa mulher do faraó, do Potifar. Talvez a minha vida fique inclusive mais folgada. É porque é isso que às vezes acontece quando a gente imaginamos as coisas fora de Deus. O padrão nosso está tão desfocado que nós começamos a pensar que o pecado traz algum tipo de benefício ao nosso coração, que ele é capaz de ser vedado e escondido. Nós podemos jogar terra em cima dele e ninguém vai jamais saber. É verdade que isso pode acontecer. Porém, diante de Deus, as coisas estão descobertas. Deus conhece, Deus sabe, Deus tem entendimento de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Os nossos sentimentos de prazer nem sempre são legítimos. Não busque prazer e vontades a qualquer custo. Essas coisas têm um preço, e o preço é alto. Este moço foi perseguido, mas ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele agiu contra os seus sentimentos e os seus desejos mais promissores, sexualmente falando. Porque o sexo é uma bênção de Deus. Agora, quando ele é feito fora do projeto de Deus para o homem, ele é tragédia, ele é culpa, ele é dor, ele é um sentimento de fracasso
ele é derrota. Agora ele é uma bênção, quando ele é erigido sobre a plataforma da vontade e da glória de Deus. Aqui, por mais prazer aparente que ele tivesse, essas coisas seriam devastadoras no coração dele no futuro, sem dúvida. Nós temos exemplos bíblicos disso. Numa sociedade como a nossa, a gente precisa aprender a dizer não, ainda que as coisas aparentemente venham travestidas de coisas que trazem gozo e prazer a nós. Quando o dinheiro bater na sua porta e ele não for lícito, cuidado em dizer que ele é uma benção. Cuidado. Cuidado, porque a gente pode achar que dinheiro de Pablo Escobar, de Aurélio Cacilhas, de El Chema é benção na vida da igreja. Eu lembro uma cena de uma como é que é o nome desses filmes aí da Netflix que eu estou assistindo, os séries, que a mãe de um desses mega traficantes do passado levou uma sacola, tinha uns 2,5 milhões de dólares para a igreja. E chegou para o padre e disse: padre, eu sei que esse dinheiro é do tráfico de droga, mas use ele para coisas boas. E tem gente que é tão enganado achando que é possível fazer esse tipo de coisa. A melhor coisa a se fazer com dinheiro daquele de morte, de tragédia, de miséria, de choro de mãe, de lágrima de filho, é queimar, é jogar fora. Então, nem sempre as coisas que dão prazer, que aparentemente são boas, têm significado genuíno para a nossa vida. Essas coisas aqui trariam prazer a este homem, mas ele sabia que aquilo não era genuíno, que aquilo não era legítimo, então ele não foi nisso. E é isso que nós precisamos aprender com essa história. Cuidado, porque as ferramentas da tentação, os tentáculos do pecado, eles entram sorrateiramente na nossa vida. E se nós não dissermos não a ele, fazendo uma leitura correta do que ele pode causar na nossa vida, infelizmente eles podem trazer grandes misérias para nós. Uma outra coisa que esse texto aqui nos ensina: se quisermos viver como homens, mulheres, jovens, adolescentes, livres numa terra escravizada, nós não podemos utilizar o argumento de que caí na tentação como desculpa para o pecado. Essa é a minha fraqueza. Olha, eu tenho várias. Tenho tentado lutar contra elas. Meu Deus, mas elas são terríveis. Elas nos perturbam, né, Flavinho? Elas nos... Meu Deus do céu! É luta! 33 anos no ringue. Queria ver Mike Tyson. Vai lutar de novo, né? Quero ver ele nessa luta que a gente, como crente, tem que lutar dia a dia, matando um leão. Dia a dia. Você pensa que as suas tentações e que as minhas, elas são díspares? Você tem as suas fraquezas, eu tenho as minhas, e as tentações vêm em relação às nossas fraquezas para tentar nos destruir. E esse é o cuidado que nós temos que tomar. Nós não podemos usar o argumento de que caí na tentação para homologar o pecado que eu estou praticando às escuras, às escondidas de quem me ama e de quem está comigo, mas claras diante dos olhos de Deus. Por que você diz isso? Verso 10 ao verso 15, presta atenção aí no que diz a Bíblia. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e não tinha ninguém em casa, e se achava ali, e ninguém dos da casa se achava em casa. Ela o pegou pelas vestes. Ela estava alvoroçada, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. São cenas assim que você imagina, você fala: meu Deus do céu, coragem. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em algo. Mentirosa! Como que pode mentir assim, gente? Descaradamente. Ela chamou os homens. Ela não gritou ninguém. Mas vai lá. Mentira está aqui. Ela está mentindo, mas nós estamos vendo que ela está mentindo. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava. Só ele. Agora imagine. Como que ela gritava, né?
José, vem cá, José. Como que ela gritava? Eu fico imaginando como é que ela gritava. Como que pode? Mas ela é descarada. Ela diz aqui, ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Meu pai, como pode? A gente lê essas coisas, tem que entrar na história. Você tem que entrar, isso aqui é verdade. Eu fico imaginando uma lazarenta dessa. O homem querendo fugir dela de todo jeito, ela gritando para o homem, né? Vem, José, vem! Dizendo que estava dizendo para o povo vir até ela, acudi-la. Os soldados viram até ela para provar. Mentirosa! Onde está escrito e relatado isso? Ninguém escutou nada. Vergonha, inclusive, falar uma coisa dessa. Mas está aí. Ela disse. Todos os dias ela falava com ele. Você passa por tentações todos os dias? E aí quando você cai, você diz assim, caí porque não teve jeito. Eu estou dizendo para nós que somos homens, né? A tentação de uma mulher na vida de um homem é uma coisa muito forte todos os dias. Todos os dias. Eu não sei como é que é com a mulher, porque eu não sou mulher. Mas para um homem é. E dependendo da forma com que ele viveu a vida dele, é muito mais. Agora, por conta dessas coisas, onde é que está na Bíblia que toda hora nós temos que dar desculpa para algum tipo de adultério? Onde é que está? Para algum tipo de traição? Onde é que está? Porque as tentações do nosso coração estão diretamente estreitadas com a cobiça do nosso coração. As Escrituras dizem que o pecado da cobiça nos seduz e nos atrai. Portanto, a Escritura Sagrada é muito enfática em mostrar isso. Todos os dias aquela mulher o cantava, falava na cabeça dele. Provavelmente passava, encostava, dizia, se insinuava. Todos os dias. E como é que ele podia fazer alguma coisa? Ele fazia o quê? Ele vai chegar para o Potifar? Ele não tinha um celular para gravar, e se ele grava aquilo ainda podia ser uma coisa contra ele. Não tinha um gravadorzinho escondido no bolso para dizer aqui, Potifar, eu estou com muito medo de te mostrar isso, mas sua mulher não me perturba, rapaz, eu não tenho feito nada. Que ainda ela poderia distorcer a conversa. Tinha tecnologia, tinha câmera escondida, tinha nada. Era a palavra dela contra dele. E ele, um escravo egípcio, desclassificado, uma pessoa que veio de uma outra nação e que estava submisso ao maior império da época, que era o Império do Egito. O marido ia acreditar em quem? Ainda que eu tenha algumas dúvidas em relação a essa questão da credibilidade tácita dele nessa situação. Mas é uma das coisas que a gente precisa de pôr um ponto final na nossa vida, meus irmãos. As Escrituras lá em João diz que nós não vencemos o pecado porque nós não lutamos contra ele até o sangue. Às vezes nós damos as desculpas das nossas fraquezas, das nossas falhas de caráter, de nós vivermos num mundo quebrado e sermos quebrados, para praticarmos coisas que são ofensivas ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para José, ele tinha todas as oportunidades, todas. Mas ele manteve-se fiel a Deus. Ele não usou o argumento, é que eu caí nessa tentação, para homologar as atitudes falhas do caráter dele. Ao contrário, ele fugiu, ele correu. Eu creio que essa é um dos grandes desafios para nós como igreja hoje, se nós quisermos ser diferente nesse mundo. Aprender a, como José, agir de tal forma que, diante das tentações e das lutas da vida, nós consigamos correr delas. Existem coisas muito claras, muito óbvias que nós podemos correr delas. Não é tão difícil você correr de um site de pornografia. Não é tão difícil de você se isolar e correr de uma mulher que na sua repartição às vezes te tenta. Não é difícil você correr das seduções que muitas vezes chegam a nós com atos de corrupção. Para que você guarde o seu dinheiro no seu paletó, ou na sua calça, ou na sua bermuda, ou em alguma coisa nesse sentido. Não é. Não é. Portanto, a Escritura mostra que nós não devemos utilizar desses argumentos. Nós temos pessoas aqui da nossa igreja que trabalham na polícia, oficiais, pessoas como o nosso irmão o Hélio. Você acha que eles não foram alvos de corrupção muitas vezes? Quando trabalhando no Gefron, ali na fronteira, passam-se pessoas com cocaína, com droga, com dinheiro e não tenta.
E não é uma nem duas vezes ao decorrer de 20, 30 anos de trabalho, seja lá, seja na Assembleia, seja em qualquer outro lugar. E onde é que está escrito que nós devemos agir assim? Em lugar nenhum. O Marcelo me conta sempre uma história, já me contou algumas vezes, de um amigo que vendia ouro, que foi na casa dele, deixou lá ouro sem saber. E na hora de ir embora tinha lá um monte de coisa. E na hora que ele estava embora, o Marcelo chamou ele e ainda deu uma repreendida nele. Falou, se você fizer o que você faz aqui, na minha casa, com todo mundo que é cliente seu, você vai ficar pobre. Você vai perder tudo. E devolveu tudo aquilo que ele havia esquecido para ele. E não é uma vez que isso aconteceu e nem duas, não. Dinheiro ilícito. Nós não precisamos disso. Não é, a ostentação é boa, caí nela, me apropriei disso aqui. Não. Esse texto é muito importante para mim. E a gente precisa de entender, em último lugar, que Deus é quem julga as nossas causas. Verso 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tomou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou e ali ele permaneceu na prisão. 2 anos preso injustamente. 2 anos. Ele não devia nada. Absolutamente nada. Nada. E também não existia nada consistente que provasse que ele realmente havia errado. Nada. Não era a palavra de todo mundo contra dele. Era a palavra dele contra a mulher dele. Não era nem mulher dele. Nós vemos no verso 21 dizendo assim, o Senhor, porém, era com José. Para mostrar o quê? Que José estava absolutamente inocente naquela situação. Ele não devia nada. Ele não fez absolutamente nada. Quem julga as nossas causas é o Senhor. O que fizeram contra aquele homem foi algo trágico. O indivíduo veio, escoltado, vendido, ameaçado de morte, não é? Quando nós olhamos lá no capítulo 37, nós vemos os irmãos de José tentando matá-lo. Capítulo 38, capítulo 39 entra, ele passou batido pela tentativa de morte, mas ele foi vendido como um escravo. Perdeu todos os seus bens e riquezas, chegou numa terra onde ele poderia, longe dos pais e da família, ter agido de uma forma ímpia e leviana. Mas ele manteve-se fiel a Deus, porque Deus do pacto, da aliança, o sustentou e o protegeu. Quando as coisas aparentemente estavam indo bem na vida dele, tudo que ele fazia dava bem, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Que coisa extraordinária, esse homem era uma coisa fantástica, né? Vende 1 quilo de ouro por 2 quilos, ele ia lá e vendia. Louco, como é que sabia fazer uma coisa dessa, né? Mas ele era top, extraordinário. Mas ele também soube que Deus é quem julga as nossas causas. E quando nós estamos inocentes das situações, nós precisamos aprender a depender e a confiar em Deus. Eu sei que o tempo avançou e nós vamos terminar exatamente agora para que a gente não venha, de repente, passar por algum tipo de dificuldade no futuro. Mas essas coisas me mostram Jesus e as atitudes dele em relação a nós, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. José estava sozinho numa terra escravizada. Cristo nos desescravizou de uma terra escravizada. Ele entrou no nosso coração e deu sentido para a nossa vida. Ele solucionou os nossos dramas maiores. Ele trouxe paz ao nosso coração. Nós podemos viver neste mundo repleto de injustiças, de pecados e de misérias, com posturas que evidenciam a glória de Cristo. Nós precisamos fazer isso, porque de fato Ele é o nosso Senhor, é o nosso cabeça. Os nossos pecados e falhas não são simplesmente contra as nossas esposas, contra as pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, mas são contra Deus. Existe uma leviandade, não por parte do pecado simplesmente, mas por parte de contra quem Ele é.
E por isso nós temos, com Cristo, a grande oportunidade de sermos diferentes nesse mundo. Nós precisamos de saber dizer não às nossas vontades quando elas não honram a Deus. E todos nós aqui já estamos amadurecendo, e inclusive as próprias crianças já sabem de coisas maiores, e às vezes elas não têm a mentalidade para julgar entre uma situação ou outra, mas sabem o que é mentir. Sabe o que é pecado? Quando às vezes o pai manda ler a Bíblia e não lê. Sabe que está ofendendo a Deus em alguma atitude da vida delas? Certamente que sim. Quando Cristo nos libertou numa terra de escravidão, Ele exige que as nossas vontades honrem a Deus, assim como Ele honrou o Pai. Esse Cristo também mostra que nós não devemos utilizar os argumentos de que fui tentado para poder cair, porque Ele, como Deus homem que foi, Ele foi tentado em todas as coisas, conforme diz o autor de Hebreus, mas nunca pecou. Não é José que é o padrão e modelo para nós, é Jesus. Porque José pecou, ele errou, ele era um homem de caráter quebrado, Cristo não. Portanto, ele é o grande modelo para a vida da sua igreja. Ele é um modelo para que nós sigamos numa terra devastada pelo pecado. É para Ele que nós temos que olhar, e é Ele que nos socorre diante das tentações mais perigosas e mais difíceis. Você não está sozinho, peça socorro a Ele. É Ele que nos socorre. Não cairá sobre vós tentação que não seja humana, mas juntamente com a tentação, o Senhor lhe dará o escape. Não é você que escapa ao se meter nelas. Não se esqueça que Deus é quem julga as nossas causas. Ele está à frente da nossa vida. Assim como o Senhor tem sustentado as nossas vidas e famílias, assim Ele continuará, seguindo sempre firme com o seu povo, até que cheguemos à Nova Jerusalém, a Canaã Celeste. É possível vivermos livres numa terra repleta de pecados? É. O nosso Cristo fez isso. E se torna um modelo para mim e para você, como Deus homem que é. Se às vezes você tem tido suas fraquezas, o que você tem que fazer? Se arrependa. Peça perdão. Chegue diante de Deus e diga: me mude, Senhor. Hoje, amanhã, depois. Ore, como eu tenho feito há 33 anos, dizendo: Senhor, essa desgraça é o meu pecado, é o meu tendão de Aquiles. Me livra disso. Anos e anos e anos. É essa que deve ser a nossa oração, principalmente quando nós conhecemos quais são os nossos pecados. O nosso Cristo é o nosso socorro. Ele nos perdoa, Ele tira a nossa culpa. Ele traz paz ao nosso coração. A despeito de você ter cometido qualquer coisa que tenha sido no passado ou no presente, que tenha desonrado a Deus, assuma um compromisso de arrependimento sincero, de perdão genuíno, confesse diante dEle, peça que Ele te dê graça, alívio, e você possa continuar a sua vida em paz com aquele que é o Shalom do nosso coração, o Deus da paz. E assim sigamos vivendo como homens, mulheres, adolescentes, crianças de Deus, no mundo quebrado pelo pecado, para que as pessoas vejam em nós a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, abençoe a Tua palavra, que ela seja guardada no nosso coração e renovada na nossa vida a cada dia. Que o Teu Santo Espírito nos dê força para seguirmos em frente, como uma igreja que seja profética neste mundo, uma igreja que tenha objetivos claros, com a exposição, com a pregação da palavra, e que seja capaz e hábil para confrontar a realidade miserável que muitas vezes existe cercando a nossa nação, o nosso município, o nosso estado, o mundo que está à nossa volta. Nos livre das tentações do mal e nos perdoe as vezes que te ofendemos e nos renove a fé e a esperança para que sigamos firmes no propósito de honrar e mostrar a glória do Senhor neste mundo. Esse é o nosso desejo. Louvado seja o teu nome, em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.
igreja, sente-se rapidamente. Na hora que nós estivermos saindo, você dê um tchau para o seu irmão, para o seu amigo e vá embora, porque a gente deu uma extrapoladinha no horário aqui um pouquinho, tá? Nós teremos as nossas lives durante a semana, como temos tido. Esteja orando pela vida da nossa sociedade, orando pelas autoridades do nosso país, intercedendo para que Deus tenha misericórdia dessa questão que tem tanto trazido tristeza a nós, relacionada ao Covid-19. Esteja orando pela vida do pastor Eurípides, que graças a Deus está medicado, está tomando remédio, mas que teve o Covid, ele está em casa, ok? Ele está na casa dele, mas está tomando remédio. O nosso irmão presbítero Camarão, graças a Deus, ele não está, ele estava com suspeita, ele fez vários exames e graças a Deus deu negativo, ok? Hoje à tarde ele falou comigo e mostrou para mim o exame, falou, Nel, graças a Deus deu negativo. Falei, louvado seja Deus. Então, por enquanto, do que nós sabemos de caso confirmado, aqui na nossa igreja nós temos o nosso irmão, pastor Eurípides. Esteja orando por ele, para que em breve ele esteja retornando aqui à casa do Senhor, cultuando a Deus conosco. Ok? Tenham então em todos uma boa semana. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.